Estamos aqui, ó Deus, para te dar o nosso melhor. Sabemos que é pouco. Somos falhos, somos limitados. Mas como é bom saber que a tua graça nos cobre, teu Espírito nos leva além. Que a tua palavra, Senhor, nessa noite virá com revelação, quebrando cadeias, abrindo, ó Deus, portas que precisam ser abertas, trazendo à tona verdades, ó Deus, que algumas vezes ficaram perdidas, outras até são desconhecidas. Mas te pedimos que nessa noite a tua filha, cheia do Espírito, seja usada pelo Senhor, ó Deus, apenas como instrumento e voz, para que a tua igreja veja o teu brilho, ouça a sua voz doce, suave, que convence, que transforma, e que saiamos todos aqui renovados essa noite para a glória do Senhor. Para que Amparo saiba que nessa noite nós tivemos um encontro com o Senhor. Para que quem nos conhece saiba que o Senhor esteve aqui e falou conosco. E que a tua igreja, Senhor, venha romper cadeias, venha romper todas as limitações. E venhamos anunciar o verdadeiro Evangelho para essa terra tão carente de salvação. Assim oramos e agradecemos e celebramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe, irmão. Amém, aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus. Amém. Ministrar a palavra é sempre um privilégio. E eu sempre peço a Deus que Ele venha. É muito gostoso a gente orar antes, porque eu creio demais que é Deus que nos usa. E é Deus que usa cada um de nós, em qualquer que seja a circunstância. Quando você fala com uma pessoa, na sua casa, se você ministra aos seus filhos, as pessoas que você ama, no seu trabalho, Deus está sempre ali. O Espírito Santo vem e transborda na gente a palavra dele, amém? É muito gostoso a gente ministrar a palavra, mas eu gosto demais de ouvir a palavra também. Então eu gostaria que nessa noite você pedisse a Deus que você estivesse com o seu coração ansioso, do jeito bom, para receber aquilo que Deus tem. Amém? Eu sempre falo que Deus fala com cada um de nós. Ele vai falar comigo também essa noite. Vai falar com você. Ele vai falar com a gente como família de Deus. Amém? E uma coisa que a gente está quase lá é 2023. E eu não vou pregar de ano novo, porque a gente vai ter o nosso culto de ano novo. Esse não é o último culto, é o último culto normal de domingo. Mas nós teremos o nosso culto de ano novo, de celebração de 2023. E só que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês algo que precisa mudar em 2023. Tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo e precisa mudar, que é a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa ser diferente. A gente precisa pedir a Deus que Ele nos dê a mente que Ele quer. O título dessa mensagem é Tenha a Mentalidade da Realeza. E pode soar estranho, pode soar meio soberbo, né? A gente dizer que, nossa, tô me sentindo, né? Mentalidade da realeza, sua realeza. Mas você vai ver nessa noite que tudo isso que nós vamos compartilhar é aquilo que está na palavra de Deus. E é aquilo que Deus quer para você. Uma mente diferente. A gente pode estar inseguro quanto a 2023. Daqui a alguns dias vai ser 2023. Não sabemos ao certo as coisas que vão acontecer. Mas nós vivemos uma dimensão diferente. E nós podemos ter a confiança no nosso Pai, que cuida de nós, que esconde a gente debaixo das asas dele, amém? Como uma galinha esconde os seus pintinhos, é assim que ele nos protege. Gosto demais de pensar nisso. Então, lança fora todo o medo. Nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Para a gente começar, eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler esse versículo primeiro, e depois eu vou falar resumidamente desse fato muito conhecido. Gênesis 25. Nós vamos ler, por enquanto, o versículo 23. Depois eu vou pedir para você não fechar a sua Bíblia ou, de repente, marcar aí em Gênesis 25, que nós vamos caminhar um pouco mais para frente nesse livro.
Gênesis 25, 23 diz assim: Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Como você já deve imaginar, o texto está falando de 2 crianças no ventre da mãe. Essas 2 crianças são Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, eles são filhos de Isaac e Rebeca, que não podiam ter filhos. E Deus, como muitas vezes Deus fez, ele fez da estéril mãe de filhos. Então, ela tem 2 meninos. O nome de Esaú significa peludo e o nome de Jacó, usurpador. Que significado ruim para o nome, né? E eu queria lembrar você que não só no Velho Testamento, mas no povo judeu, os nomes eram de extrema importância. E os nomes, eles davam identidade às pessoas. É muito importante isso para o judeu. E quando eu procurei no dicionário a definição de usurpador, é característica do que ou daquele que usurpa, que engana ou que se apodera daquilo que não lhe pertence. Ou seja, o significado do nome de Jacó não era nada bom, né? E eu queria falar especificamente dele, de Jacó. A gente sabe, já vimos, já assistimos filmes, já sabemos a história. Então eu vou falar de uma maneira bem resumida. O pai não gostava dele, pelo que a Bíblia conta. O pai, havia uma diferença, existia uma diferença nítida entre a proteção dos filhos e a mãe encobria os erros. Então a gente sabe que ele, enganou o irmão, roubou o direito da primogenitura do irmão, foi abençoado pelo pai com o direito à primogenitura, recebeu a bênção de maneira ilícita, mas recebeu. Então ele causa ali uma confusão e Jacó vai embora. É melhor que ele vá embora, porque o irmão dele estava muito furioso. Então ele vai por perto das terras de Labão. Quando ele vê Raquel, se apaixona por ela e ele quer casar com Raquel. E o pai dela diz: então você vai trabalhar 7 anos por Raquel. Todo mundo sabe que na hora do casamento, sem perceber, ele tinha casado com Lia, porque Lia era o costume que se casassem as mais velhas, e ele era a mais velha. Então, ele falou: não, mas não foi isso, eu quero Raquel, não quero Lia. Tá bom, eu te dou Raquel, mas você trabalha mais 7 anos. Ok? E ele trabalhou. E foi assim a vida de Jacó, um tanto quanto conturbada, né? Mas ali naquela circunstância, ele ficou ali um tempo. Mas depois ele começou a não dar muito certo com Labão, começaram a se desentender, ele falou: quer saber, eu vou embora. Então vamos fazer um acordo, Labão. A gente vai ter que separar aquilo que a gente tem, né? Porque Jacó tinha trabalhado bastante. Então vamos separar o rebanho e eu levo então o rebanho malhado e você fica com os branquinhos, com os lisos. Ok, Labão concordou. Devia ser vantajoso para Labão, né? Se ele concordou, ele não ia ficar no prejuízo. Pois uma coisa tão estranha e sobrenatural aconteceu, que a Bíblia diz, ninguém tem uma explicação teológica certa sobre isso, que ele descascou, pelo que a Bíblia fala, as varinhas ali da planta, deixou malhado e colocou junto ao ribeiro, e ele fazia o rebanho beber ali, onde tinha as varinhas listradas. E o rebanho que bebia ali acasalava e dava cria malhada, com listras. E aí aquilo foi produzido, imagina, ele punha todo o rebanho para beber lá. Bobo Jacó não era, né? Então ele ficou com bastante gado, né? Bastante rebanho. Então ele vai embora com isso. Não muito tempo depois, Labão percebe que passaram a perna dele. Labão nem entende como, mas alguma coisa aconteceu, né? A gente sabe que com a ajuda de Deus. Parece um tanto quanto estranho, mas foi isso que aconteceu, isso que a Bíblia diz.
E aí ele foi embora. E a confusão não termina. Labão vai estar atrás dele para brigar com ele e tal, né? Mas Jacó, ele vive... Vocês perceberam que Jacó, ele vive uma vida um tanto quanto confusa, né? Muito atribulada. Mas a gente vê Deus sempre cuidando dele. Cuidando daquele que a identidade era usurpador, que a identidade era enganador. Ele fez tanta coisa e Deus ajudou. Isso é muito, muito interessante, né? Uma coisa que a gente pode aprender com isso é que a gente não faz as coisas para ser abençoado, a gente já é abençoado. Amém? Nós já somos abençoados desde o ventre. E não pelo seu mérito, mas porque Deus quis assim. Porque Deus quer te abençoar. Bom, depois disso, a história não termina. Teve muita confusão no meio disso. Não vou falar tudo porque é muita coisa. Depois disso, a gente vê que Deus tinha algo melhor para Jacó. Deus não queria só aquele... Ele ficou rico. Com todo aquele rebanho, Jacó ficou rico. Mas Deus tinha muito mais que dinheiro para ele. Deus queria algo além para ele. A Bíblia diz que Deus agiu para abençoar Jacó, não só por causa de Jacó também sim, mas por causa do propósito que Deus tinha. Começa o texto, quando a gente lê o primeiro texto, diz a respeito da gravidez de Rebeca, 2 nações estão no seu ventre. Dali sairiam 2 nações. Saíram os edomitas, que hoje são os árabes, descendentes de Esaú, e os israelitas, o povo de Deus, descendente de Jacó. Quantas vezes Deus não fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Era o povo de Deus, viria de Jacó, do usurpador. Bom, continuando, como eu disse, Deus tinha algo melhor para ele. Foi então que, passando pelo vale de Jaboque, eu gostaria que você caminhasse um pouquinho mais aí em Gênesis, no capítulo 32. Nós vamos ler do 24 ao 30. Então, aí se você deixou marcado, anda um pouquinho mais em Gênesis 32, do 24 ao 30. Pouco mais para frente aí, estávamos no 25. Diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse: dize-te, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Em algumas versões, a minha vida foi poupada. Amém? Então Deus se encontrou ali com Jacó, no vale do Jaboque. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês sobre esse episódio, sobre isso que aconteceu com Jacó. E eu tenho certeza que nós nos identificaremos com muita coisa que Deus faz hoje na nossa vida. Em primeiro lugar, se você tiver como anotar, tiver uma caneta aí, anota que é muito importante a gente saber como eu vou ter essa mentalidade, como eu tenho a mentalidade da realeza. Primeira coisa, eu preciso acreditar em algumas coisas. Em primeiro lugar, você não é o que dizem. Você não é o que falam sobre você. A gente é criado no mundo secular, para sermos escravos. Já percebeu isso? Então a gente é criado para sempre... Não, eu sempre tenho que me submeter, me humilhar. Não estou falando que não é para submeter, tá? Eu só estou falando a mentalidade escrava.
E Deus não fez a gente para viver como escravo, porque Deus é rei. E Ele nos fez para viver como Ele, como reis. Mas por toda a sua vida, você provavelmente ouviu vozes que te fez acreditar em outra coisa. Não que você é filho do rei. E a Bíblia diz que aquilo que pensa a nossa alma, assim nós seremos. Se eu acredito no que me falaram, é aquilo que eu vou viver. A minha mente vai se encher daquilo que eu vou viver. E muitas vezes foram dados nomes para a gente. Jacó foi chamado de usurpador, não é? Enganador. Pode ser até um pouco especulativo dizer isso, mas ladrão, se a gente vê a definição de usurpador. E o que ele fez com o rebanho de Labão não foi muito politicamente correto, né? Então, muitos nomes são dados a nós, desde a nossa infância. Às vezes, nossos pais falam coisas que eles nem percebem. A gente, como pais, falamos coisas que a gente nem se atenta. Então, às vezes, sem querer e querendo ensinar, nós ouvimos: você não sabe fazer direito, você é burro, você é terrível, você é impaciente, você é iracundo, você é. E isso vai entrando na nossa cabeça, e a Bíblia diz que assim como a sua alma pensa, você é. E se você acreditou nessas palavras de pessoas importantes na sua vida, é isso que você vai viver a sua vida inteira. Percebe? E mesmo que a gente viva, às vezes, uma vida confusa, assim como Jacó, confusa na nossa mentalidade, porque do jeito que eu acredito, eu vou viver. Mesmo assim, Deus sempre cuidou de nós. Amém? Deus cuida de você desde que você estava na barriga da sua mãe. Não importa o que você viu, Deus estava sempre cuidando, ainda que você seja uma confusão. Você lembra a gente sempre fala do filme A Cabana aqui, mas tem uma cena que ele fala, né? O Espírito Santo fala: essa é a confusão que você é. Uma confusão, um jardim todo bagunçado. E uma coisa é a gente estar. Então, temos momentos de impaciência, temos momentos de nos desestabilizar, mas nós não somos aquilo que nós ouvimos. Eu posso não ter ido bem numa prova, mas eu não sou burra. Isso não é verdade. Então podemos estar, é um estado atual, mas eu não sou isso. Eu não sou esse nome, amém? A gente pode errar, mas não me define, isso não me define. Uma coisa que a gente tem que se atentar, principalmente os pais, né? E eu falo por mim, é que a criança, eu dou aula particular, então eu trabalho com crianças maiores, pré-adolescentes, adolescentes. E uma coisa que se percebe é que sempre é afetado na identidade da criança. E eu tive uma circunstância com 2 alunos, assim, bem tristes em relação a isso, por causa dos pais. Pais muito exigentes. E acabam dizendo coisas que não deveriam dizer. Às vezes achando que vai ajudar. Achando que aquilo é uma espécie de disciplina. Mas não funciona assim. Eu tive um aluno pré-adolescente, de 6º ano. E ele tinha ficado muito nervoso para uma prova. Ele estava super preparado. Fizemos várias aulas. E o pai, ele sabe o pai que ele tem. E o pai com muito peso, porque ele já não tinha ido muito bem na outra prova. Então, ele falou para mim que ele ficou extremamente nervoso na prova. E ele tirou 5. Então, o pai avacalhou, do mesmo jeito que tinha avacalhado no anterior, né? Dizendo que você é preguiçoso, você não estudou, você é isso, você é burro, você... Enfim. E aí, a professora no dia seguinte deu a mesma prova para ver o que tinha acontecido, né? Ele é um bom aluno. Sem cobrança, dizendo para ele: não vale nada, essa prova só faz os exercícios de novo. Ele tirou 9. Porque não tinha que provar nada para o pai dele. Não tinha que tirar a nota. Não tinha que tentar não ser burro.
não tinha que tentar. Isso aconteceu com uma outra aluna minha também. Nossa, ela é uma garota muito, muito especial. Gosto muito dela, dou aula há muitos anos para ela. E ela está no ensino médio e aí acontece a mesma coisa. Uma cobrança muito grande. E então, quando ela não conseguiu, e aí foi falado que, não, vamos esperar para falar para o seu pai, e a menina entrou em crise. Por quê? Ficou aquela mentalidade de tudo aquilo que o pai tinha dito. Então, a gente tem que trabalhar com a identidade da criança, principalmente criança, adolescente, jovem, porque nós vivemos isso provavelmente lá atrás e às vezes a gente nem lembra. Você escutou coisas na sua vida que às vezes você nem lembra. E marcou a gente e causou traumas no nosso coração, na nossa mente. Às vezes a gente tem atitudes que a gente nem sabe por quê, e é por isso. Os meus erros muitas vezes é por conta disso. E uma coisa que Deus tem me ensinado demais, porque eu já fui uma pessoa muito exigente. Eu sou um tanto quanto exigente, né? Meus meninos sabem, eles não estão aqui, mas eu até falei de manhã que a minha tendência é ser muito dura, principalmente com a escola. E aí um tempo atrás o Davi tirou o primeiro 6 dele, né? Porque eu não gosto de 6. Eu gosto de 9. Mas, ok, né? E aí ele ficou muito preocupado de me falar que ele tinha tirado 6. Enfim, o que aconteceu, Davi? Só que quando ele tirou, Deus é tão bom comigo, né? Que a primeira nota mais baixa do Davi, Deus já estava trabalhando no meu coração. E aí, foi no último trimestre. E aí eu falei, Davi, o que aconteceu? Ah, mãe, não, porque eu quis fazer rápido, porque eu não... Enfim, deu os motivos dele, né? Aí eu disse pra ele, sim, filho, porque você não é assim. Você pode mais. Você pode o seu 9. Você pode o seu 10. E eu não tô falando da gente exigir perfeição, de as pessoas serem perfeitas. 6 é regular, não tá ruim, né? Não é uma nota vermelha. Mas o que eu quero dizer não é a respeito de nota, é a respeito da identidade. Porque às vezes a gente define as pessoas por um ato, por um fato, por uma coisa que aconteceu pontual. E a pessoa não é isso. Isso não é a identidade dela. A identidade é aquilo que é definido por Deus na nossa vida. Então, só que o fato da gente não sermos o que as pessoas disseram lá na nossa infância, no nosso passado, até os nossos pais, muitas vezes, né? Tentando ajudar, achando que estava ajudando, falaram coisas pra gente e a gente passa a nossa vida tentando não ser. Já percebeu isso? Ou você vai ao oposto do que era o seu pai, porque você não gostava do jeito dele, ou você acaba sendo completamente parecido, mesmo tentando não ser. Já percebeu isso? Por quê? Porque a nossa mente fica condicionada àquilo que você pensa muito. E aí você fica pensando no que você não quer ser. Já viram estudos dizendo isso? Que o nosso inconsciente não entende o não. Ele entende só aquilo. Eu não quero ser iracundo. Só entende iracundo. E aí você vai ser aquilo que você não quer ser. Então, vou falar uma coisa para vocês. Desiste. Você não fica tentando não ser. Porque isso não vai funcionar. Na força do nosso braço a gente não vai conseguir. Só Deus pode fazer isso. Olha para a palavra dele e lembra que você não é o que as pessoas disseram sobre você. Amém? Você é o que Deus disse sobre você. A gente vai falar um pouco mais disso. Em segundo lugar, você não é, se você está anotando, você anota aí. Você não é o que você faz. As pessoas definirem a gente pelo que a gente faz é coisa de homem. É coisa de humanidade. Porque nas nossas leis morais, né, que são necessárias, as pessoas são definidas pelo que elas fazem. Mas
você não é o que você faz. Isso não é a sua identidade. E tudo coopera para o nosso bem. Creia, até os seus erros. Amém? Até os seus erros cooperam para o seu bem. Jacó, ele viveu a vida dele sendo enganador. Grande parte da vida dele sendo enganador. Mentindo. Né? Talvez não, a Bíblia não fala sobre isso, mas a definição no dicionário de usurpador é aquele que pega o que não lhe pertence. Ou seja, ladrão. Né? Então a gente vê, mesmo vendo toda a confusão que Jacó se meteu, a gente vê sempre as mãos de Deus sobre a vida dele. Sempre as mãos de Deus cuidando de Jacó, fazendo milagres na vida dele. Porque tudo que aconteceu na vida de Jacó, a gente vê muitos milagres acontecendo. E a gente não vê Deus condenando Jacó. Já perceberam isso? Não vemos Deus punindo Jacó. E era Velho Testamento. Não vemos Deus condenando Jacó. É muito interessante, não sei se vocês já viram ou têm visto, está passando na Netflix aquela série The Chosen, mas tinha um aplicativo dessa série que é tão impactante. A gente assiste a série chorando, né? Porque é tão maravilhoso a forma como Jesus andou nessa terra. E a forma como ele fez. O jeito que ele escolheu aqueles homens. Se você olhar o perfil, e eles fizeram muito bem a série, né? Porque o perfil daqueles discípulos, gente, você fala, ai Jesus, não escolhe esse não. Quando vê que ele chamou Mateus, não está de falar não, porque escolheu ele, outro. Mateus não, Pedro não, ó o jeito de Pedro. Pedro fala demais, fala sem sabedoria. Gente, eram homens insensatos. Homens que você fala, cadê o bom caráter deles? Mas Jesus escolheu para andar com ele. Jesus queria intimidade com ele. Assim como ele quer comigo e com você, amém? Ainda, apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos erros, daquilo que a gente faz, que a gente pensa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pecado não é só o ato pecado. A gente ouviu isso, mas só queria lembrar você disso. Porque às vezes a gente se sente muito confortável porque eu não faço coisas absurdamente erradas, né? Ah não, eu estou bem na minha vida atualmente porque não faço nada moralmente assim tão errado. Mas pecado, a Bíblia diz, se você só pensar, você já adulterou. Se você só pensar, você já matou. Se você sentir, quantas vezes você não sente raiva, inveja, ciúme, cobiça? Pronto, pecou. Então, quem pode dizer que não peca? Quem pode dizer que passa um só dia sem pecar? Eu não posso. Você pode? Não dá. Então, por isso que a gente precisa acreditar que nós não somos definidos por isso. Porque senão, a gente desiste. Senão eu falo, Jesus, volta e me leva, porque não dá mais para viver nessa terra desse jeito. Porque olha como eu tô. A gente estaria arruinado. Se Jesus, cada pecado que a gente fizesse, ele viesse com um chicote, não é? Com a punição para nós. Estaríamos sim, perdidos. Mas Jesus não fez assim. Ele não julgou. Se Jesus nos julgasse com o mesmo peso que a gente julga, já parou para pensar nisso? Aí você pode dizer, ai pastora, mas não, né? Mas a gente tem que julgar, né? A gente tem que dizer o que está errado. Jesus disse. Você pode olhar como ele andou. Pode observar o que ele fez. Quem foi que Jesus ficou irado? Que Jesus ficou bravo? Que Jesus condenou? Os fariseus. Os religiosos. Que achavam que era muita coisa. Que achavam que porque oravam não sei quantas vezes, que porque liam não sei quantas vezes, que porque ficavam em pé, que porque iam na sinagoga não sei quanto, eles sim eram bons. Aquele pecador não. Foi isso que Jesus condenou. Porque Jesus não é Deus de religião. Ele é Deus de verdade. Amém? Ele é Deus do Espírito que habita em mim e em você. Aleluia. Então, Deus só está dizendo para você, filho, você não é o seu pecado. Amém?
eu tenho mais para você. Ele tinha mais para Jacó. Desde o princípio, ele não tinha só para Jacó riqueza em dinheiro, porque Jacó ficou rico. Mas ele tinha outra abundância, ele tinha outra plenitude. Ele diz que dali sairia a nação. Ele tinha propósito. Eu profetizo sobre a sua vida que você não é o seu pecado, amém? Nunca mais você vai acreditar nisso. Nunca mais se sinta condenado, nem pelo que você fez, nem pelo que você faz hoje, pelos seus vacilos hoje. Que em nome de Jesus somente seja liberta, amém? Seja liberta, porque o nosso Deus é aquele que nos libertou. Aleluia, aplauda Jesus por isso, porque Ele te libertou. Aquela cruz manchada de sangue foi por você. Ele fez isso para o pecado não te definir. Não me define, não te define o pecado. Ele nos define. Ele conduziu Jacó até o vale de Jaboque. Sim, Jacó foi até lá. Sabe por que ele conduziu? Para que a chave fosse virada. Ele conduziu para que algo diferente acontecesse. Para que Jacó tivesse um encontro com Deus. E naquele momento, o nome de Jacó é mudado. Naquele momento ele deixa de ser o Jacó que disseram que ele era. Ele deixa de ser o usurpador que deram o nome para ele. Aquilo que o pai e a mãe disseram, aquilo que a família determinou, aquilo que a sociedade disse, aquilo não existia mais. Aquele Jacó não existia mais. O Jacó que existia era o príncipe que prevalece com Deus, amém? Era esse príncipe que agora ressurgiu, que agora nasceu. Depois que Jacó foi tocado ali por Deus, que ele teve esse encontro com Deus, que ele disse que ele viu Deus face a face, o nome dele foi mudado. E em terceiro lugar, se você está anotando, você faz parte da realeza. O seu nome foi mudado de usurpador para príncipe que prevalece com Deus. Um futuro determinado pela palavra da boca de Deus, amém? O futuro é determinado na sua vida pela palavra que Deus já disse sobre você. A palavra é poderosa, ela determina a sua identidade. Mergulha na palavra, conheça a palavra, pegue as promessas da palavra para você. Aí você pode falar, ai, mas eu estou tão longe. Eu estou tão longe, eu não desfruto da Bíblia, eu não tenho vontade de ler, eu não falo com Deus, essa semana inteira não falei com Deus. Não sei em que situação você está, mas não importa, Deus está te chamando e Ele diz, entra, vem filho, você faz parte da realeza, você é meu filho. A Bíblia diz que Ele é rei dos reis, você é rei, Ele é teu rei, Ele é teu rei, Ele é teu pai e Ele te convida a entrar nesse lugar, nesse palácio que é dele. Ele te convida a conhecer tudo lá. Não tem nenhum lugar que você não possa ir, porque você não é escravo, você não é empregado do palácio, você é filho dele, você é filho do rei e você faz parte disso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As más expectativas não tem que fazer parte da nossa vida. A gente começou falando que daqui a poucos dias estaremos em 2023. E humanamente não temos muito boas expectativas até agora. Mas isso é outra dimensão. Isso é dimensão terrena. Porque Jesus, a gente vê que Jesus não tinha expectativas ruins. Jesus era o Deus de boas notícias, de boas novas. Ele veio para trazer boas novas. Porque Ele disse que Ele tem planos de paz para você e não de mal. Sabe para quê? Para dar o fim que você deseja. Olha que Deus incrível. Você não fica feliz de dar o que seu filho deseja? A gente fica, né, Céu? A gente está ansioso por dar uma coisa que os meninos estão pedindo há tanto tempo. E não conseguimos. Mas é um desejo do nosso coração. Acho que a primeira oportunidade que a gente ia querer era dar o que eles muito querem. Imagina Deus com você, que tem um amor superior ao amor de mãe. E é isso que Ele diz. Então, conheça esse Jesus que tem boas expectativas. Nós precisamos ser mais cristocêntricos. Para a gente não ler a palavra de qualquer jeito. Para a gente não ler a palavra com inúmeras interpretações, a gente não sabe quem está certo. Quem está certo é aquele que põe Cristo no eixo. A gente já falou isso tantas vezes, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus revelado, o plano da salvação revelado, o plano da redenção revelado. Então leia a palavra toda à luz de Cristo.
Nós somos transportados na dimensão de Cristo, das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos transportados para a luz. Uma frase que não considero certa de se dizer é que você é um pecador salvo pela graça. Não é isso. Sabe por quê? Você não é mais pecador. Você é justificado, purificado, transformado, santificado pelo sangue de Jesus. Amém? É isso que você é. Você era pecador. O que a Bíblia diz? Quando ainda éramos pecadores, não somos mais. Amém? Podemos ter estados de pecado, ter momentos de pecado, mas nós não somos o nosso pecado e não somos mais, porque Deus conquistou a glória para nós. Amém? Você é imagem e semelhança dele, o único ser nesse mundo que é imagem e semelhança do Criador. Somos nós. Ele não fez ninguém igual. Então, essa herança que ele conquistou para você. Eu acabei há não muito tempo atrás um livro que eu acho que foi um dos que eu mais gostei, e nesse livro tem uma ilustração, mas que ficou gravada tanto no meu coração. E o autor, ele conta que ele tinha 2 netos e uma menina menorzinha, tipo uns 3 aninhos, imagina a Manuzinha assim, uns 3 aninhos, e um menino maior, acho que uns 9. Uma boa diferença, né? E eles começaram a brincar. E a menininha falou assim: vamos brincar que eu sou o crocodilo e você é o lagarto. E a gente vai lutar. Beleza, o menino topou. Então tá, então vamos brincar. E começaram a brincar lá. E o menino mais forte, né, foi por cima dela e tal. E ela falou: não, você não pode fazer isso. Porque eu sou crocodilo, você é lagarto. Então eu sou mais forte. Você não pode fazer. E ela começava a agir que nem crocodilo, e rosnava pra ele, ia lá e pegava ele e o menino lá, né, já cansando dessa história. E ele fez assim: mas o que eu posso fazer então se eu sou lagarto? Ela disse: nada, você só pode fazer assim com a língua, ó. só fica com a linguinha pra fora, várias vezes, é só o que o lagarto faz. E aí o menino continuou, e eles continuaram brincando, né? E o menino estava muito chato para ele, porque ela estava ganhando todas. Então ele disse: eu não quero mais brincar. Ela falou: por quê? Ele falou assim: porque eu cansei de ser lagarto. Eu não quero ser mais lagarto, eu quero ser crocodilo. Aí a brincadeira acabou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás, ele faz o tempo todo você acreditar que você é lagarto. E ele faz o tempo todo você acreditar que você não pode nada, que você é fraco. Mas a Bíblia diz: diga ao fraco, forte sou. Amém? Nós temos a força do nosso Deus. Ele é a nossa força. E nós não somos lagarto, nós somos crocodilo. E a Bíblia diz que nós esmagaremos a cabeça de Satanás. Amém? Debaixo dos nossos pés. Ele não tem o poder que ele pinta que tem. Ele não tem o poder que às vezes você acredita que ele tem. Não creia nisso, porque creia. Lembra dessa ilustração? Eu creio que você é crocodilo. Você pode coisas maiores, porque Jesus disse que você poderia. Amém? A gente precisa acreditar nessa verdade, mas você só vai acreditar se a sua mente for renovada por Cristo, renovada pela palavra de Cristo. Amém? Você precisa acreditar que você é filho e tem toda a herança. Essa é a visão de Deus para você. O que você imagina foi colocado na sua cabeça por pessoas importantes na sua vida. Já parou para pensar isso? Às vezes a gente nem para pensar, né? O que foi colocado na minha cabeça? Eu gostaria que você fizesse um exercício na sua mente e tirasse agora essas pessoas. Não estou falando para você tirar ninguém da sua vida, tá? Não é isso. Mas tirasse essas pessoas, essas ideias dessas pessoas que foram colocadas na sua mente lá atrás e colocasse Cristo. Ele é a pessoa mais importante da sua vida e é Ele que você tem que escutar. Amém? É Ele que você tem que ouvir. É Ele que está dizendo para você: você faz parte desse reino, você faz parte da realeza. E você vai passar a imaginar as coisas que Jesus diz para você. Quando a gente encontra a maravilhosa graça de Jesus, a gente é de fato cristão.
Porque cristão é mini Cristo. Isso já me pesou muito. Eu pensava, ai meu Deus, nossa, eu pisar na bola, sou mini Cristo. Ai, testemunho. Sim, mas tudo isso é reflexo. É reflexo do encher do Espírito na sua vida. É reflexo do Jesus que você se alimenta todos os dias. E viver o Jesus é viver aquilo que Ele é. E Jesus é amor. Jesus é alegria. Jesus é boa notícia. Jesus é expectativa de coisa boa. Amém? Eu gostaria que a gente abrisse junto. Quer dizer, o meu já está aqui no texto. Romanos 8. Nós vamos ler o versículo 14 e 15. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 8. Agora, lá no Novo Testamento. Romanos 8, 14 e 15 diz assim. Amém? Todo mundo achou? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Abba, Pai, papai, paizinho, intimidade. Deus não quer mais que você tenha medo de nada. Nós recebemos esse Espírito. É interessante que lá em Atos 1:8, quando Deus diz que eles receberam o Espírito, que eles receberiam o Espírito, Ele diz, recebereis o Espírito, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês. Vocês receberão poder. Essa palavra poder é dunamis, é poder de fazer milagres. Essa palavra dunamis, olha só que coisa interessante. Um outro sentido dela é um poder inerente. O poder em virtude da sua natureza. Olha que profundo isso. O Espírito Santo de Deus é o poder por causa da tua natureza. A sua natureza é a natureza de Deus. Você é o que Ele é. E Ele deixou uma coisa tão poderosa na nossa vida, que é o Espírito Santo, que habita em mim e em você. Esse Espírito, esse dunamis, esse poder, que temos capacidade de milagres. Aí você fala, ai pastora, é heresia. Não, Pedro fez. Por que nós não podemos? Porque a gente não pode acreditar tanto nisso, ter tanta ousadia, que as coisas vão acontecer, que você vai declarar cura e as pessoas vão ficar curadas, que você vai profetizar e as coisas vão acontecer. Amém? Porque vocês são luz, Jesus disse. Luz do mundo. Não coloca a candeia escondida. Não esconde embaixo da mesa a luz que você é. Nós somos para brilhar. Nós somos para brilhar nesse mundo. As pessoas estão passando perto da gente e não estão percebendo isso. Mas não é para você se sentir culpado. É para você se sentir despertado e dizer, Deus, eu quero ser luz nesse mundo. Eu quero fazer diferença. Que o teu coração, o meu coração fique extremamente incomodado por isso. Que o seu coração se incomode por isso. Seja de que jeito for, mas que você faça a diferença. Seja de pessoas perto, de pessoas longe, seja pela internet, seja os seus vizinhos, seja na sua célula, na sua igreja, mas nós precisamos fazer a diferença, porque a candeia, Jesus falou, não deixa escondida. Eu fiz vocês para brilhar. Eu transportei vocês das trevas para o reino do meu filho amado. Deus está falando que é para um propósito. Jacó tinha um propósito que era uma nação inteira. Deus tem propósito para a gente, uma nação inteira, amém? Nós podemos fazer diferença nesse Brasil. Amém? Ele é maravilhoso, nosso Pai. E se Ele é rei, você é príncipe, princesa. Olha para Ele quando você não souber o que fazer. Olha para Ele. Contempla Jesus. Contempla. Se alimenta dEle. Se alimenta das palavras dEle. E faça o que Ele te disser. Faça o que Ele fez. Jesus, Ele só amou. Jesus não julgou, não condenou, não falou dos outros. Jesus só amou. Nós não precisamos nada dessas outras coisas. Nós precisamos amar. Nós precisamos atrair as pessoas a Cristo. Esse é o amor que Ele mostrou. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova.
Ele quis fazer discípulos da graça, não discípulos da religião. Então, Jesus não quer que você e eu sejamos religiosos. Ele quer que nós sejamos graciosos. Ele quer que a gente ame as pessoas. Ele quer que a gente revele Cristo às pessoas. E Ele quer que você viva com grandes expectativas, amém? 2023 está às portas, mas não é para você ter medo. Não é para eu ter medo, amém? Não é para a gente viver atemorizado outra vez, o texto diz. Porque vocês foram adotados como filhos. E Deus é o seu paizinho. E Deus está cuidando de você. E Deus te colocou naquela casa com o sangue na porta. Anjo da morte nenhum pode entrar. Mal nenhum pode acontecer na sua vida. Porque o sangue está cobrindo a sua vida. Porque o sangue cobre a sua família. Os seus filhos estão guardados e protegidos pelo sangue de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, amém? A sua casa está guardada e protegida pelo sangue de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Não tenha medo, porque o nosso rei vive. Nós estamos no palácio com Ele, protegidos, guardados. E tudo que Ele quer é que nós vivamos com grandes expectativas. Expectativas de coisas boas. Não olhando os problemas. São inúmeros os nossos problemas. E parece que não vai ter jeito. Nós passamos uma circunstância essa semana, ainda estamos. E aí, a nossa tendência é desesperar. E agora, o que a gente faz? Mas Deus vem e acalma o coração com o Espírito dele. Diz, eu sempre dei jeito. Eu sempre fiz. O ano inteiro eu fiz. Até hoje eu fiz. Acho que eu vou te abandonar? Eu sou teu pai. Eu te escondo debaixo das minhas asas. Você não precisa ter medo. Ele está interessado no que é importante para você. Você é dele. O seu nome foi mudado. E você é selado e comprado. Ele quer que você desfrute da realeza. E para a gente terminar, eu queria que você abrisse comigo no último texto, para terminar mesmo. Lá em 1 Pedro 2,9. Não podia deixar de dizer esse texto. 1 Pedro 2,9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Esse é você, esse sou eu. Fomos escolhidos, sacerdócio real. Você faz parte dessa realeza, amém? Pega isso para você, guarda isso no teu coração. E que a sua decisão hoje seja desfrutar da realeza que Ele te deu. Desfrutar dessa posição de filho, de príncipe, de princesa, que prevalece com Deus. Que Deus está em você e Ele não sai de jeito nenhum. Amém? Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele tem grandes coisas para a sua vida em 2023. Eu profetizo em nome de Jesus. Não tenha medo. Vamos nos colocar em pé. E vamos falar com Deus agora. E diga para Ele: Deus, eu creio. Eu creio que eu não sou definido pelo que as pessoas disseram sobre mim. Eu creio que eu não sou definido pelos meus erros, Deus. Diz para Ele agora: eu creio que eu faço parte do teu reino. Esse reino não é reino milenar só, é reino hoje. Jesus tantas vezes falou do reino, Ele estava falando desse reino, do reino que Ele quer que você participe agora, do reino nessa dimensão espiritual e sobrenatural. Diga para Ele: eu creio, Deus, e eu quero estar contigo nesse reino. Eu quero participar com o Senhor. Eu quero participar da tua mesa. Eu quero vestir as roupas da realeza, Pai. Eu quero, Deus, estar no dormitório da realeza. Não somos mais escravos, mas nós somos filhos. Ele nos fez filhos, nos fez amigos, te deu adoção. Por amor, Ele comprou por alto preço. Com o sangue precioso, Jesus foi esmagado pelas suas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras dEle nós fomos curados. Nós somos sarados, nós somos curados, nós somos novas pessoas hoje. Nada em toda a criação pode mudar isso. Nenhuma pessoa pode mudar isso. Então deixa essa verdade vir na tua mente. E que 2023 a tua mentalidade
mentalidade seja mudada, seja a mentalidade da realeza. Filhos e filhas do Rei, ó Pai, nós te louvamos. Te louvamos pelo teu precioso sangue que nos comprou, que nos adotou, que decidiu por nós, apesar de nós, apesar das nossas mazelas, das nossas confusões, a confusão que é a nossa mente, que é a nossa vida. Mas o Senhor veio colocar tudo em ordem. O Senhor veio, ó Deus, arrumar todas as coisas e fazer tudo de novo. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra que enche a nossa mente, o nosso coração. Louvado seja, ó Deus, porque o Senhor ministra em nós. Faz isso, ó Deus, com cada um dos meus irmãos, que nessa noite saiamos daqui com outra mentalidade, que saímos daqui com a nossa mente renovada pela mente de Cristo, que é essa mente que nós temos. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Aleluia, Pai, nós te louvamos pela tua palavra de refrigério, a tua palavra maravilhosa, a tua palavra que transforma, que muda, que restaura, Pai. Louvado seja o teu nome. Faz isso com cada um dos meus irmãos aqui, ó Deus, para honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus pela palavra dele, pelo que ele é na nossa vida e por tão grande amor. Aleluia, Deus. Como a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Declara: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra
alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh, coisa boa! Aplauda mais alto. Você é filho, tem direito, tem herança, tem a glória, tem o privilégio de chamar Deus de papai. Oh, coisa boa! Corre para Ele, abraça teu pai, abraça o Filho, abraça o Espírito Santo a cada dia. Quem foi abençoado diz amém. Oh, que bênção em último culto do ano. Com essa certeza de que grandes coisas Deus tem para nós, né? Certeza de que a gente precisa ver, mas escravo do medo, não há condenação sobre a sua vida. O diabo não pode nada contra você. Cristo já te selou com seu sangue. Oh, coisa boa. Maniquinha, que bom ter você aqui. Saudade. Bom demais. De nosso coração de alegria. Deus seja abençoando a sua vida, a Axa, sua família toda. Que Deus esteja abençoando vocês. Querida irmã, que Deus esteja abençoando a sua vida. Você sabe que eu falei querida irmã, né? Esqueci seu nome. Fala assim. Elaine, Deus abençoe sua filha, sua vida, sua família. Sejam bem-vindos. E quem está conosco também é o... Seja bem-vinda, é muito bom ter o Senhor com a gente, viu? Que Deus abençoe demais a sua vida, uma alegria muito grande. Queridos, é isso. Chegamos ao final do nosso culto. Se Deus quiser, semana que vem então nós não teremos culto, mas dia 31 vamos estar aqui celebrando. Você que não pode vir, não tem problema. Deus está, a gente quer que você esteja. Convide mais pessoas para estar com a gente. Mas se você não for estar, você não vai embora sem me dar um abraço, amém? Um abraço de encerramento. Mas vamos aqui, vamos trabalhar. Janinha, a equipe de decoração tá top? Equipe de decoração top. Essa semana então a gente diz o que você vai trazer, tá? E a inscrição também, a gente vai dar as informações para você fazer o pagamento do Pix, tá? E outra coisa de última hora, um aviso. Eu vou pedir para cada família ofertar um brinde para a gente fazer sorteio aqui no Réveillon. Quem topa diz amém? Amém. Pode ser brinde baratinho, pode ser brinde caro, pode ser um carro. Aí o pastor que ganha, né? Tá? Pode ser um brinde como você topar, embrulha bem embrulhado. A gente vai ter sorteio. Pastor, não vou vir, mas quero entregar um brinde. Pode. Pastor, pode ser um livro que eu li e eu quero ofertar? Pode, não tem problema não, tá bom? Seja um brinde que vem do seu coração. Vamos fazer uma festa bem gostosa. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor encerrando. Estenda suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Glória a Ti, Jesus, por este momento. Ó Deus, pela autoridade que temos no nome de Jesus, eu declaro que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amor a Deus, que é o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos, hoje e para todo sempre. E a igreja diz bem alto, amém. Mais uma vez nós aplaudimos para encerrar, para Te dar graça, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, coisa boa é Deus, coisa boa é o Senhor. Nosso Redentor vive e o mundo precisa saber que Jesus Cristo venceu a morte, amém? Dá um abraço à pessoa bonita que está do seu lado, deseja ela uma semana abençoada. Estamos encerrados para a glória do Senhor.